Setembro Verde, mês destinado à inclusão das pessoas com deficiência. O podcast da Câmara entrevista hoje Claudomiro Souza, que é o presidente da Associação dos Deficientes do Estado. Claudomiro, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e falar sobre essa temática dessa consciência sobre a acessibilidade e essa tão falada inclusão social. Então a gente começa falando sobre a promoção da acessibilidade junto ao Setembro Verde. O que a gente trabalha nesse mês com uma promoção, com uma visibilidade maior? No mês de setembro, a gente tem aí a chamada consciência, trabalhar a consciência nas escolas, nas empresas e na sociedade como um todo sobre a questão do deficiente. A acessibilidade é voltada a quem? A pessoa com deficiência. Mas só a pessoa com deficiência? Não. Nós temos o idoso, nós temos a gestante, que também está incluída nesse leque de acessibilidade. Lembrando que a acessibilidade é para todos. Todos têm o direito de ir e vir. Porém, o deficiente, ele necessita, ele tem a sua especificidade, que é a condição de ser cadeirante, a condição de ser da bengala do visual, a questão do nanismo e a questão da obesidade mórbida. São deficiências que exigem um pouco mais do poder público quanto o nível de calçada, acessibilidade para as lojas, acessibilidade no sentido de ir e vir mesmo dos locais. Vamos falar de termos, utilizados. Deficiente, portador de deficiência, pessoa com deficiência. Teve uma mudança e por que houve essa mudança? Toda e qualquer mudança na lei, ela ocorre de acordo com a necessidade do grupo que está sendo, inclusive, em evidência. No caso do deficiente, a mudança foi no sentido de melhorar ou de posicionar ou de valorizar o deficiente. O termo usado hoje é pessoa, por isso que é PCD, pessoa com deficiência. Então, a pessoa atrás do deficiente tem uma pessoa. E essa pessoa, que é um cidadão, que é um pai, um esposo, um filho, é um homem na sua plenitude ou uma mulher na sua plenitude, com todos os direitos garantidos. Então, a lei não está... quando se cria um nome como esse, PCD, é uma valorização da pessoa com deficiência. Então, quando foi... Na verdade, isso está no comum das pessoas. Até hoje, as pessoas ainda falam. Pessoa, ele é um deficiente, com deficiência especial. Não existe deficiência especial. A gestante é especial, o idoso é especial, o tratamento é o mesmo. O que muda, por quê? Porque todos estão numa fase vulnerável no sentido de o cadeirante, ele está vulnerável? Ele está vulnerável. Porém, ele está numa condição permanente, no sentido de cuidado. Ele necessita de cuidado, tanto quanto a gestante e o idoso. Então, não tem porquê a expressão, e por isso, ao longo do tempo, os movimentos e as associações voltadas ao deficiente lutaram para tirar esses termos que, por hora, estão no coletivo, no comum da sociedade, falar isso. Fulano, ele é especial. Não, ele não é especial. Ele é tão especial quanto a gestante e o idoso. Ele é uma pessoa com deficiência. Então nós temos deficiência física, visual... Visual, auditiva, múltiplas, nanismo, obesidade mórbida, espectro autismo,
todas essas estão no mesmo escopo, no mesmo nível. Da pessoa com deficiência. Com deficiência. O espectro autista, ele entra na pessoa com deficiência. Ele entra na pessoa com deficiência. Por quê? Hoje ele encaixa como PCD até na compra de veículo, né? E também na questão até, inclusive, de imposto de renda. Então, ele está dentro, por isso que ele encaixa, né? A gente fala muito também sobre, quando você fala da acessibilidade, aí, pessoa com mobilidade reduzida. Explica pra gente. O que é mobilidade reduzida? O que a lei entende mobilidade reduzida? Ela pode ser permanente ou temporária. A permanente, a mobilidade reduzida permanente, é o cadeirante. A temporária, ele pode estar numa cadeira de roda, estar numa bengala, estar numa muleta e ser temporário. Mas ele é deficiente por um período. Então todo mundo, Anneli, será deficiente um dia. Todo mundo. E é isso que eu gostaria que a sociedade entendesse. Estar deficiente pode ser temporário ou ter permanente. A diferença está no que aconteceu e no que acontecerá ao longo do tratamento da existência dessa pessoa. Quais são as maiores dificuldades, obstáculos para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade? Conhecimento. A nossa sociedade, ela vive constantemente, ela teve mudança ao longo da história. Porém, o homem é um ser difícil de lidar no sentido de entender o próximo. Ao longo da existência do deficiente, isso é história para todos, e a gente tem que ler para saber. Ao longo da história, as diversas sociedades, elas criaram dificuldade por não entenderem a condição do deficiente. Com isso, ela determinou por um período que aquele deficiente era inviável. Olha que coisa, isso é grave. Então, algumas sociedades antigas eliminavam o deficiente. Tem filmes, inclusive, né? Inclusive, tem filme voltado a isso. Ela eliminava. Algumas culturas indígenas, inclusive, eliminavam esse deficiente. Ao longo do tempo, o deficiente ele foi se construindo e os movimentos e os políticos que acabaram sentindo na pele, com a sua prole, com seus filhos, foram percebendo que tinha que melhorar. E os movimentos começaram a se impor nesse sentido. Olha, tem que mudar a lei. Porque a maior dificuldade para nós que somos deficientes é as pessoas perceberem e entenderem que nós somos pessoa. Nós temos uma mobilidade reduzida, mas a gente pode casar, nós podemos ter filho, podemos namorar, podemos ser felizes, podemos votar, mas o que nós queremos é apenas ser consideradas pessoas comuns. A gente não quer ser tratada como aquela pessoa, você entende? Não, eu quero ir e vir. E é isso que a sociedade, eu quero trabalhar. Eu tenho necessidade de trabalhar. E a sociedade às vezes me impede, a empresa não me... Quando você vai passar por um processo de seleção, se eu falar que eu sou deficiente, muda. Ele não me chama. Olha, eu entro em contato com você. Então, para perceber que as pessoas têm dificuldade de nos acolher, inclusive dentro das suas empresas. Foi necessária uma lei para isso, né? De obrigatoriedade. Obrigatoriedade. E mesmo com a obrigatoriedade e uma multa em cima disso, a multa é insignificante, Anneli. É insignificante. E a quantidade de funcionários também é muito pequena. E é muito pequena. Então, existe uma demanda por parte da empresa, existe a necessidade do deficiente trabalhar, porém a empresa tem dificuldade de nos acolher. E por isso que a associação está criando meios para preparar melhor esse deficiente para o mercado de trabalho, para a sociedade. Por isso que a gente não cansa. A gente tem curso de Libras, voltado ao deficiente auditivo, mas muito mais do que isso, voltado à sociedade, para que o deficiente auditivo ele é imigrante dentro do próprio país.
dentro da própria comunidade, ele não é visto dentro da própria família. Ninguém fala a sua língua. Quem fala a língua, quem sabe Libras? Quem conversa com deficiente? Em Assis, hoje, são mais de 200 deficientes auditivos. E eu pergunto para a sociedade, você fala Libras? Você consegue conversar com o seu colega de trabalho? Nós temos empresas que têm deficiente auditivo, mas não têm intérprete de Libras. Então, o cadeirante trabalha num local que não tem acessibilidade para ele se movimentar dentro da própria empresa. Então, é bacana a empresa contratar, mas é muito mais do que isso, é poder possibilitar essa acessibilidade, essa conversa, esse ir e vir. O ir e vir, quando fala-se na Constituição, é ir e vir sem limite. Eu não tenho que ter bloqueio no meu caminho. Então, eu tenho que chegar nos locais. Isso é meu direito. Onde a minha bengala não consegue ir, eu também não consigo ir. Onde a minha cadeira de roda não consegue ir, eu não estou sendo cidadão. E quem que impede isso? O poder público, as pessoas, a minha família. Então, e isso é muito grave, porque a consciência, ela nasce na família e se expande na sociedade. E se o poder público, eu falo poder público porque ele tem condições de cobrar e exigir da sociedade. Porque às vezes a gente cai na ignorância e fica na nossa mesmice do dia a dia e não consegue visualizar. Em Assis, nós somos mais de 10 mil deficientes, Ana. É muita gente. É muita gente que não consegue ir e vir. É muita gente que está desempregada como deficiente. Ainda nesse tema, dá mais exemplos para a gente de meios, de políticas públicas ou de ações para a gente incluir. Por exemplo, se a gente, na grade pedagógica da escola, entendeu? Colocar na grade pedagógica aula de Libras, seria um caminho também? Seria um caminho. 80% das escolas de Assis não têm acessibilidade para o cadeirante. Ela tem acessibilidade para algumas deficiências. Para o cadeirante, ela tem dificuldade. Isso estou falando 80%, é um número generoso. Mas você está falando com base em quê? Eu conheço as escolas de Assis. Eu visito todas as escolas de Assis. A escola que eu, Claudomiro, voto, eu tive que mudar de escola porque ela não é acessível para mim. E isso eu tive que ir lá e implorar. No dia que eu fui votar, a escola não falou, olha, você não tem condições de votar aqui. É meu direito votar. É seu direito votar. E de que forma cobrar? Literalmente, indo até o poder público e denunciando tudo isso. De que forma incluir? De que forma tornar uma escola inclusiva? Por favor, diretores de escola, vocês têm o poder na mão, inclusive de pedir essas possibilidades. Criando meios. Curso de Libras deveria ser para todas as escolas. Libras, deveria toda escola ter um profissional de Libras, tanto quanto de Braille, tanto quanto um auxiliar para o deficiente visual, para o deficiente físico. Tem escola que tem o profissional como auxiliar, mas o auxiliar não fala em Libras. Mas nós não achamos. Pergunta para a Defesp, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, que está em Assis, que você vai achar.
um profissional. Então eu diria que é necessário mais responsabilidade, não com o que sofre, mas com o que não tem direito de ir e vir. E todas as escolas de Assis têm deficientes. Só para você saber. E nem todas são acessíveis. E nem todas são acessíveis. Todo mundo fala da criança autista, mas ninguém fala do adolescente autista e do adulto autista, que não tem acesso ao que a criança tem, que é um projeto Fênix. O que nós precisamos criar e possibilitar isso, a Defesp está hoje partindo já para isso, nós estamos no processo de concretização, que é criar meios para que o adolescente ou adulto autista tenha um atendimento digno. Então, as nossas psicólogas, fono e a parte jurídica está trabalhando para que isso de fato aconteça, o atendimento. Porque a gente se preocupa com a criança, mas e o que está aí? E o adolescente? E o adulto? E a família do adulto? A família da criança? Não é atendida, Ana. Vamos falar então da associação. Ela, oficialmente, ela foi, né, teve a sua abertura aqui na Câmara Municipal de Assis e a associação, ela abriu já concurso de Libras com inscrições esgotadas, que foi, você até comentou comigo na época, que foi uma grande surpresa, uma surpresa boa. Boa. Como estamos, né? A gente ainda está em curso com esses alunos. Perfeito. O curso de Libras nosso, ele tem duração hoje de 6 meses. É um curso que me surpreendeu imensamente, porque nós esperávamos que fosse um grupo pequeno. E, na verdade, o grupo veio 110 pessoas inscritas. E a gente não tinha, na verdade, estrutura física para abraçar esse número. Tentei algumas parcerias, mas não deram certos. Conseguimos outras que possibilitaram espaços, que é o Maria Luzia Frederico e o espaço, o anfiteatro do Sindicato dos Bancários, que nos abraçou no sentido de acolher. Conseguimos acolher 82 alunos que estão no processo de encerramento do curso, que termina em outubro. Então faltam 2 meses para um mês, e na verdade uns 40 dias, nós estamos no início do mês, uns 60 dias aí, para encerrar esse módulo com grandeza. E esse curso nos surpreendeu com a necessidade das pessoas de se incluir. Deixar de tornar o deficiente auditivo surdo como imigrante. Eu falo que quanto mais pessoas aprenderem a língua do deficiente auditivo, do surdo, muito mais teremos uma sociedade inclusiva. Quanto mais pessoas dominam este instrumento, que é essa língua, mais deficientes vão poder dialogar e se sentirem pessoas. Esse projeto ele vai ter uma continuidade? Como que vocês estão estudando isso? Esse projeto ele vai continuar para sempre. Enquanto existir a associação, esse projeto ele vai permanecer, porque é um projeto que nasceu para dar certo. A gente só vai mudar a forma de atuação. Nós vamos criar, a partir de 2025, ele específico para o atendimento ao comércio, ele específico para a saúde, o atendimento hospitalar, ele específico para o atendimento na abordagem das pessoas, no atendimento diário, de bancos e tudo mais. Serão módulos independentes oferecidos para aquele público independentemente. Que já coloca, por exemplo, a responsabilidade dos empresários. Exatamente. Então, eu diria para você, empresário, nós batemos um papo com o Fernando da CIA, da Associação Comercial, e o Fernando se interessou imensamente, inclusive já, ele falou, olha, vamos pensar nisso já para 2025, já como parceria conosco, que a associação está oferecendo isso para, eu estou falando aquilo que já está acordado
Então já será real para 2025, para que a gente possa executar literalmente. Por quê? Porque é muito deficiente em assis. E o deficiente, Ana, ele compra, ele é tão consumista como eu e você. Então ele também gosta de ir na loja e se sentir acolhido, se sentir incluído, né? Atendido. E atendido, do jeito que ele quer. Ele não precisa de intérprete. Eu posso falar diretamente com a Anneli, na nossa língua, do nosso jeito. Então isso é inclusão. E isso, para 2025, será uma realidade. Isso não é uma promessa, estou dizendo isso porque isso já está acordado, inclusive com a Associação Comercial. Então, para o comércio de 2025, nós teremos atendentes que já vão atender na língua do deficiente. A Associação dos Deficientes daqui também viu a necessidade de fazer um censo. A gente tem o IBGE com vários detalhes, enfim. Por que vocês viram a necessidade de fazer esse censo em Assis? Bacana essa pergunta. O censo, ele, na verdade, para o deficiente não deveria nem existir. Já deveria ter no próprio município um meio inclusive não de controle, mas naturalmente o deficiente passa pelos meios do município, como na assistência social, na saúde, ele acaba perpassando. Mas não houve uma preocupação, então quando a DEFESP foi fundada, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os meios legais. Olha, vocês têm aí um cadastro do deficiente, inclusive para a gente oferecer o nosso trabalho com grandeza. E aí a gente espantou porque não existe um cadastro desse deficiente no município. E aí a gente falou, nossa, mas né? Como assim? A gente ficou indignado. Só te interrompendo, todo município tem esse cadastro? A maioria dos municípios é lei? Não é lei, mas naturalmente o município quer saber onde está esse deficiente e quantos são esses deficientes, inclusive para atender. Mas não é lei. Mas o município tem interesse na sua população como um todo. Não só, né, saber a quantidade, né, de habitantes, mas a quantidade de habitantes na sua especificidade. Então deveria ser obrigatório, mas não é. Cabe aos movimentos e associações a preocupação de saber quantos tem para o atendimento. Então a gente foi atrás, falou, vamos criar um censo do deficiente. E criamos o censo. Isso aconteceu a partir de maio, está acontecendo o censo, porque o nosso censo não vai parar, porque são muitos deficientes e às vezes a dificuldade de chegar até nós. Porque a família às vezes fica até um pouco ressabiada até mesmo de nos procurar. Então a gente criou o censo e está sendo um sucesso, Ana. Porque as pessoas realmente estão nos procurando, estão vindo atrás e hoje a gente consegue vislumbrar a quantidade que existe inicialmente. Então, ficamos surpresos. Assim, nós sabemos que ultrapassa os 10 mil, mas a gente não atingiu ainda essa meta, mas estamos a caminho. Ultrapassamos aquilo que o município já tem no seu cadastro de atendimento, que hoje somam uma média aí de 700. Já ultrapassamos essa meta. Então estamos estamos aproximando aí uns 2.500 cadastrados. Isso é um número excelente para nós. A gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista, mas ainda falando sobre a associação, muita coisa então está por vir, né? Muitos projetos. Isso é bacana. Ao longo da nós temos assim, nós somos muito novos. A associação foi criada em 9/3/2024. Então, ela tem exatamente aí 4 meses de existência. Ana, em 4 meses nós conseguimos
um curso de Libras com qualidade. Nós conseguimos um censo com qualidade. Nós estamos preparando o encontro desse mês para o encerramento do mês da consciência sobre acessibilidade e inclusão social. Nós teremos um encontro do deficiente, que é empregabilidade e inclusão social. Nós já temos até o momento quase 200 inscritos. 8 empresas que estarão no dia. Então são 3 eventos em 4 meses com essa magnitude. Então eu diria, a associação está indo por um caminho que é perfeito. E na sequência, em outubro, começa o nosso curso de qualificação profissional voltada ao deficiente, isso em parceria com o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Fizemos uma parceria, o curso será dado inclusive lá no PAT em outubro. Eu posso fazer o convite? E por isso eu convido você, deficiente físico, auditivo, visual, que queira se qualificar, está pronto para o mercado de trabalho. Se inscreva no Posto de Atendimento ao Trabalhador. As inscrições já estão abertas. Está faltando só você, viu? Vem para cá. Então eu diria, Ana, a gente está finalizando com grandeza. Então, até dezembro, a associação está aí com atendimento mensal, desde a fundação, mensal, de 42 pessoas em média. Eu não atendo mais porque está faltando você, voluntário, vem para cá, vem somar com a gente. Nós já temos 3 advogados, 2 psicólogas, 1 fono, olha, e 4 assistentes social. Um grupo bom, Ana. É uma equipe generosa que está à disposição de você, deficiente. Para você. Tudo isso é para você. Não é para mim, é para você. Então vem para cá, vem com a gente. Claudomiro, Setembro Verde, suas considerações, uma data importante, mas de um assunto que deve ser discutido nos 365 dias do ano. O deficiente não é um ponto, ele é uma vírgula, porque ele está todos os dias na vida da sociedade. O mês que foi pensado da consciência é o mês de setembro. Essa cor verde magnífica é a cor da esperança. Eu quero acreditar todos os dias que a nossa sociedade será melhor todos os dias, porque a deficiência é real na vida e na sociedade. Então, não tem como. Se você não tem um parente, você tem um amigo. Você tem alguém próximo que literalmente é uma pessoa que precisa de maiores cuidados ou precisa apenas ser olhado e perceber que ele é igual a mim. O que nos impede é, às vezes, acessibilidade ao local. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado você que nos ouve, nos vê. Então, ou apenas nos ouve e não nos vê, mas estamos aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. O podcast da Câmara entrevistou Claudomiro Souza, presidente da Associação dos Deficientes do Estado de São Paulo. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Até mais.